Uma audiência pública discutiu formas de combater o bullying nas escolas. A iniciativa foi do vereador Jaime Asfora, que é autor de um projeto de lei sobre o assunto. A audiência pública foi presidida pelo vereador Jaime Asfora. Ele afirmou que o debate com reflexão é o primeiro passo para construir um mundo sem preconceito, a começar pela escola. Esse tema é super importante porque ele está enraizado nas famílias, na cultura, que é o tema do preconceito. Se o preconceito existe e está dentro de casa, está nas ruas, está nas conversas com os amigos, está nos bares, ele também está dentro das escolas. E até mais importante que ele seja combatido nas escolas. A intolerância com quem é diferente, o bullying, que é a humilhação, a chacota, a agressão a pessoas que são diferentes. Diferentes por quê? Porque tem uma pele com uma cor diferente, porque são negros ou porque não são brancos. Diferentes porque não são heterossexuais, são homossexuais, ou diferentes porque são mais pobres, mais humildes. Tudo isso são grandes vetores de incidência de preconceito, grandes fatores de incidência de preconceito e de bullying. Por isso que é importante a gente discutir isso com os educadores, com os professores e com pessoas que entendem do assunto, como o professor e escritor Hugo Monteiro. O professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Hugo Monteiro Ferreira, é o autor do livro Emílio, ou Quando se Nasce com o Vulcão de Lado, um romance que aborda o preconceito na escola. O protagonista da história busca um caminho alternativo. Emílio é uma história de ficção que narra a vida de um garoto que nasceu com um vulcão ao lado, numa sociedade onde se nascer com um vulcão ao lado é proibido. Para evitar a rejeição, o sofrimento, a dor que poderiam ser provocados por conta dessa rejeição, Emílio decide engolir o vulcão. Mas o vulcão se irrita com isso e entra em erupção dentro de Emílio. E aí provoca também muita dor, muito sofrimento, porque imagine um vulcão entrando em erupção dentro de você. O que é que não vai provocar, né? Sofrimento, queimaduras e pode levar você até a morte. Mas para evitar ser rejeitado, ele se coloca nessa condição, ele se submete. Até que ele encontra personagens que também têm traços nas suas identidades, que são traços supostamente rejeitáveis. E quando ele começa a perceber que, além dele, existem outras pessoas que possuem uma identidade que não é aceita pelas outras identidades, ele se fortalece um pouco e decide lutar contra essa proposta da sociedade. E nessa decisão dele, ele começa a criar um novo percurso. Ele faz um novo percurso de vida, ele encontra personagens que são também rejeitadas, mas por outras razões, não pela mesma razão que Emílio, e eles decidem em conjunto lutar contra isso. Então, a partir daí eu acho que ele põe uma proposta de diversidade na sociedade onde ele nasceu. Se a sociedade estava padronizada numa identidade específica, ele põe a possibilidade de você ter uma pluralidade de identidades. E isso é a grande discussão de Emílio. A partir dessa discussão, nós criamos uma palestra chamada Escola Sem Preconceitos, Diálogo, Acolhimento e Reflexão. E é exatamente o leitmotiv dessa palestra que nos levou a, em parceria com o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara, propor audiência pública, para a gente tentar discutir questões que estão relacionadas à escola. Segundo a pedagoga Maria de Fátima Moraes, a escola é um reflexo da sociedade. Por isso é tão difícil impedir que o preconceito entre no ambiente escolar. Ela culpa a falta de políticas educacionais que, por exemplo, ofereçam ao professor formação continuada para enfrentar o problema. Para que efetivamente haja uma mudança, é preciso que haja preparação dos professores, preparação dos gestores, com uma capacitação contínua, né, de professores, com os gestores trabalhados nesse sentido, porque nós somos realmente, todo mundo diz que o Brasil é um país sem preconceito, né? Mas a gente sabe que no fundo, nas ações, no dia a dia, não é, existe preconceito religioso, social, de cor, entende? Então, existe preconceito com relação à escola pública, né? A grande diferença entre a escola pública e a escola privada, entende? Então, são preconceitos que, por exemplo, o Ministério da Educação tem que fazer da escola pública a melhor escola. Não é para a escola privada competir com a escola pública, entende? Então,
para isso, não é preciso de vontade política e decisões políticas. A técnica educacional Enivalda Rezende, representando o secretário de Educação Valmar Corrêa de Andrade, disse que a Prefeitura tem adotado medidas para combater o preconceito nas escolas. A Secretaria de Educação tem um grupo, o GTR, que é um grupo que trabalha, desenvolve ações sobre estudos da diversidade étnico-raciais. Tem um grupo de trabalho também, o GTOS, que é um grupo de orientação sexual. Esses grupos desenvolvem palestra com os alunos, faz trabalho de formação continuada com os professores. A Secretaria está, neste momento, reformulando a sua política de rede, na qual nós estamos sendo orientados por professores da Universidade Federal. A professora Hélia está coordenando esse trabalho, junto com o professor Valmar, nas quais são contempladas ações para trabalhar no currículo, ações que levem a educar o aluno para a igualdade, para o respeito ao outro, para o diálogo, para a convivência harmoniosa na escola. Um projeto que a gente desenvolve é de combate e enfrentamento ao bullying. Nós já fomos a quase todas as escolas. Eu me insiro na escola e faço palestra com os alunos, com os educadores. Desenvolvemos ações para que a escola seja um espaço de convivência agradável, né? Porque a escola, acima de tudo, é lugar de convivência. E uma convivência desrespeitosa, ela não é salutar. O jornalista, fotógrafo e empresário Adelso Canário Cagliari falou sobre o preconceito de gênero. A gente vê isso, pessoas ainda hoje, no século XXI, quando os pais descobrem que o menino ou a menina é gay, botam para fora de casa. Imagina, se o menino não é respeitado dentro de casa, ele vai ser respeitado na escola? Não vai. Né? E a autoestima de um menino desse vai a zero. Esse é um problema sério. A gente acha que não existe, mas existe sim. Eu falo em nome da Boate Metrópole, a gente semanalmente recebe pessoas assim lá, que chegam, há muito pouco tempo atrás, uma menina muito bonita, você via que uma família que não era tão pobre, imagino, ela pedindo emprego. Eu falei, mas não tem. Ela falou assim, eu faço qualquer coisa, até lavar banheiro. Não precisa, né? Uma pessoa de 18 anos não precisa estar se expondo a isso. Precisa estar estudando, precisa estar aprendendo para se formar um cidadão, para crescer. Uma pessoa de 18 anos tem todo um futuro pela frente, né? Não pode ser desmerecida dentro de casa e na escola. E qual o caminho que a gente pode trilhar aí? O caminho é educação. O caminho é educação, o caminho é debate. O que está acontecendo aqui é uma boa iniciativa do vereador Jaime Asfora. A escola seria o espaço para acabar com isso. O Natal já está na Câmara e é marcado por uma cantata. Os detalhes no próximo bloco.